Saiu o semeador a semear a sua semente. Me sentássemos, amados irmãos. Acabamos de ouvir o texto da parábola do semeador. São algumas parábolas que Nosso Senhor fala, dentre elas a parábola de hoje, sobre o reino dos céus, o reino de Deus. É interessante como Nosso Senhor age para explicar os mistérios do reino dos céus. Nosso Senhor, Ele fala fala em parábolas, portanto, usando metáforas, que são histórias para dizer para nós algum ensinamento, para falar-nos de algum ensinamento importante. E a parábola, ela é um pouco enigmática, não é? Sempre nós jamais vamos esgotar o sentido das parábolas, porque a parábola é muito rica. Várias exegeses podem ser feitas, várias explicações, comentários, né, podem ser feitos a partir das parábolas. As pessoas que ouviam Jesus contando as parábolas, eram pessoas simples, e elas bem entendiam o sentido delas. E é claro, muitas vezes os próprios discípulos, ao não entender o sentido, Jesus as explicava. O próprio Nosso Senhor fala: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A nós também é dado conhecer os mistérios. Então vamos à parábola. São Gregório fala que essa parábola quase que dispensa comentários, porque o próprio Jesus comentou. Então é fácil a gente entender esses 4 tipos de terrenos. Na verdade, a gente logo entende que Deus é o semeador. Ele saiu para semear, diz São Lucas, isto é, Ele desceu dos céus e veio estar entre nós. Na verdade, Jesus é a palavra, Ele é a palavra que está no nosso meio. E essa semente, que é o próprio Senhor, não é? Se identificam, portanto, semente e semeador aqui, não é? Nosso Senhor é a palavra, é a semente, a palavra do Pai que é dada para nós. Se nós a escutarmos, se nós atendermos e prestarmos atenção, e o nosso coração for generoso em corresponder a essa palavra, os frutos virão. Da parte da semente, a semente ela é perfeita, não falta nada potencialmente para se produzir grandes, copiosos frutos, 100%. Mas da parte da terra nem sempre é assim, ou seja, da nossa parte. Então cabe a nós a correspondência. A parábola cita 4 tipos de terrenos. Vamos recordá-los? O primeiro deles, à beira do caminho, é a terra pisada, e as aves vêm e roubam a semente. Depois a segunda terra é a semente que caiu entre as pedras. Tinha terra, tinha até uma certa umidade, logo a sementinha cresce. Mas as pedras, por não ter falta de profundidade, logo fazem com que aquela sementinha, aquela plantinha morra. O terceiro terreno é o terreno que logo nasce, mas também nascem juntos as ervas daninhas, os matos, e sufocam aquela semente. E finalmente a quarta e última terra é a terra melhor, a terra que foi arada, que foi ali mexida, preparada, adubada, molhada, tem sol, produz muito fruto. Muito bem, nós temos ali uma graduação do péssimo, do pior para o melhor, da terra pisada do caminho para a terra preparada. Na verdade, nós temos 2 tipos de correspondência à vontade de Deus. 2 tipos de pessoas: aqueles que nem sequer ouvem o que Deus quer falar, nem sequer atendem ao apelo dos céus. Falar de Deus, falar de religião, falar de fé, de sacramentos, de renúncia, já causa aversão. Deus me livre, coisa de beato, coisa de padre é a igreja. Então é aquela terra pisada pelas coisas do mundo, não está preparada, a pessoa não se abre, a pessoa nem sequer ouve, nem sequer dá tempo para Deus. Vem o demônio, que são as aves do céu, e roubam a palavra de Deus, e aquela terra continua infértil, continua socada,
não produz frutos, é uma terra que não vale para nada. Depois nós temos a última terra, que é a terra, como eu disse, bem preparada. Ela está pronta para receber a semente, ela vai dar sempre muito fruto. São os santos, são aqueles que corresponderam tanto da parte deles à palavra, à vontade de Deus, que eles se santificaram. E olhando para a vida dos santos, nós vemos tantos e copiosos frutos, diversos: a humildade, a pureza, a obediência, a humildade, a caridade, a renúncia própria, o altruísmo, olharmos para os outros, o serviço ao próximo, sermos úteis para os outros. São os frutos dos santos, para os quais todos nós somos chamados. Mas também existe uma graduação entre o péssimo e o melhor, que são os dois tipos de terrenos, com pedras e com espinhos. E é sobretudo sobre esses que eu gostaria de falar, porque nós nos identificamos com eles. Talvez nós não sejamos nem péssimos e nem ótimos, mas nós temos ainda muitas pedras e muitos espinhos para tirarmos da nossa própria vida. Isto é, nós temos a falta de profundidade. O terreno pedregoso é sinal, é símbolo, é imagem perfeita de uma pessoa que começa bem, mas não acaba. Faz o seu propósito, mas logo esmorece. Se propõe fazer tal coisa no ano, mas chega em fevereiro, já viu que nem sequer se moveu para cumprir aquele propósito. Somos nós, somos eu e você, porque somos inconstantes. Nós devemos pedir a nosso Senhor essa virtude tão cara para nosso Senhor, porque nosso Senhor disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Queremos ser salvos? Queremos o céu? Queremos habitar no reino de Deus? Então comecemos pela constância. Vamos acordar na hora certa. Vamos procurar ser fiéis à nossa oração da manhã. Vamos procurar, sim, todos os meses nos confessarmos. Vamos participarmos da Santa Missa. Vamos procurar a Deus nosso Senhor com empenho, sem esmorecer, faça chuva ou faça sol. Depois nós temos também os espinhos. Logo que a gente limpa um terreno, logo que um jardineiro limpa ali o seu quintal, se ele não cuida mais, vem as ervas daninhas. É incrível, os matos vêm. Quem colocou ali a semente das ervas daninhas, do inso? Vem, por quê? É uma propensão própria da terra, não é? Os próprios pássaros vêm, pousam ali, trazem sementinhas, né, que são ervas daninhas, e a semente má cresce junto com a boa e parece que sufoca logo. E parece que o mal tem mais força, parece que os matos vêm mais do que as plantas boas, não é? Quem mexe com agricultura e com jardim sabe disso. Também na nossa vida é assim. O bem parece que é um pouco mais frágil do que o mal. O mal prospera mais. Os nossos pecados, se nós não vigiamos, logo nós os colhemos os frutos deles, que é o peso da consciência, que é a consciência relaxada, ou a tibieza, não é? A falta de ânimo nas coisas de Deus. Então nós temos que estar sempre limpando essa terra, a terra do nosso coração. Temos que ser bons agricultores. Nosso Senhor é o semeador, e nós, cada um de nós, somos o jardineiro que Deus nosso Senhor confiou a terra do nosso coração, para que a gente possa ali estar sempre cuidando, isto é, lutando contra o mal, praticando as virtudes. Nós vamos pedir então a nosso Senhor, que é o divino semeador da nossa alma, a palavra do Pai, a semente de Deus, que nós possamos corresponder, não com frieza, não com relaxamento, com inconstância, mas que nós possamos ser terras boas, possamos olhar para os santos, possamos olhar para a Virgem Maria. Ali, o coração da Virgem Maria é um coração, terra que frutificou a palavra de Deus, não é? Vamos pedir a ela que nos socorra, nos ajude, para que a gente possa também corresponder perfeitamente aos anseios, aos sonhos de Deus para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.